Esse canal não é seu, é meu. Meu caro, eu quero te apresentar o meu mais novo livro, a minha 8ª publicação individual, Diário de um Patriota, publicado pela editora Longarina. Eu queria fazer um comentário especial a respeito dessa capa que eu achei fantástica. Ela se inspira na obra, no desenho América Invertida, do artista uruguaio Joaquim Torres Garcia, que foi feita essa obra na década de 40, e aqui a gente bebe nessa obra para desenhar um Brasil de cabeça para baixo. A gente tem aqui traços que sintetizam Equador e trópico e algumas datas importantes. 1964 a 1985, período pelo qual o Brasil passou por uma terrível ditadura militar. 1988, a data da promulgação da nossa Constituição Federal, e 2023, a data dos atos antidemocráticos com o ataque aos prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. Síntese da obra. Aqui eu tenho um personagem principal, o Cláudio Adolfo. Ele é um médico que, na verdade, é racista, misógino, ultranacionalista e que defende ideias extremadas. Essas ideias elas são sintetizadas dia a dia em um diário. Você vai ter a oportunidade de conhecer as ideias mais inconfessáveis do nosso personagem principal durante 30 dias no seu diário. Eu faço, ao fim e ao cabo, notas explicativas para que você entenda como essas ideias extremadas ou constituem crime na nossa atual legislação, ou foram ideias pensadas em sistemas violadores de direitos fundamentais. Eu estudei durante muito tempo sistemas violadores de direitos fundamentais e escrevi no ano de 2023 e publiquei no ano de 2023 o livro A Fórmula da Tirania, que trata dos sistemas violadores de direitos fundamentais da Inquisição, do nazismo, do stalinismo na União Soviética, do Estado Novo em Portugal, da ditadura militar brasileira e do Estado Islâmico. Então, há claros elementos desses sistemas violadores de direitos fundamentais ao longo da história no pensamento do nosso personagem principal. É óbvio que se trata de uma distopia, é óbvio que se trata de uma ficção. É claro que eu não quero com isso criticar nenhum pensamento político, desde que esse pensamento político, obviamente, não se traduza na prática de um crime. É óbvio que quando a gente extrapola da nossa liberdade de expressão para cometer algum tipo de delito, por exemplo, tipificado na Lei 7716 de 89, a lei de racismo, ou tipificado como crime contra a honra no nosso Código Penal, a gente está naturalmente extrapolando do nosso direito previsto lá na Constituição Federal de 1988. Não é criticar o pensamento político nem de esquerda nem de direita. Aliás, para isso, eu quero deixar uma outra recomendação interessante. Esse livro, Direita e Esquerda, Norberto Bobbio, fantástico como sempre. E aqui eu deixo um spoiler, não vai atrapalhar a sua leitura, porque esse pensamento ele vai sendo reproduzido durante toda a leitura e o Bobbio vai justificando por quê. Bobbio diz que desde o surgimento desses termos lá na Revolução Francesa, a gente tem uma diferença fundamental entre direita e esquerda, que é a direita ela tende a ter ideias inigualitárias, enquanto que a esquerda tenta sempre implementar ideias igualitárias, ou seja, que tentam as ideias diminuir as desigualdades. A esquerda entendendo que as diferenças entre os seres humanos elas não são inatas
e a direita dizendo que, olha, os seres humanos são todos diferentes, independentemente do modelo político-econômico que se adote, e a gente tem que deixar o mercado, de certa forma, guiar os rumos dessa situação concreta. Então, dois conceitos diferentes, um conceito tendente ou que conduz ou que busca uma maior igualdade e outro que parte da premissa de que essa igualdade ela não existe e que, portanto, a gente não deve forçá-la artificialmente. Aí também uma outra sugestão de leitura nesse mesmo caminho, sensacional, essa obra já foi sugestionada pelo ministro Flávio Dino durante uma das sessões do Supremo Tribunal Federal, O Jardim e a Praça, ensaio sobre o lado privado e o lado público da vida social histórica, para você entender, por exemplo, que até uma pessoa muito rica, ela pode defender e sugerir ideias à esquerda, e que uma pessoa muito pobre, ela pode também sugerir e defender ideias à direita, já que há uma diferença muito clara entre o jardim, que é a nossa esfera privada, e a praça, que é onde a gente vai para expor o nosso pensamento publicamente. Então dá para você construir equilíbrio em qualquer dessas situações, sem nenhum problema. E aí eu tenho a honra de ser prefaciado pelo Rubens Casará, que escreveu essa obra muito boa, a qual, obviamente, eu recomendo, A Construção do Idiota. Aqui nada é a respeito de uma burrice ou ignorância, não. A Construção do Idiota trata de mecanismos para que o indivíduo acabe absorvendo ideias neoliberais e pare de refletir sobre como, às vezes, essas ideias elas nos conduzem a um aumento, na verdade, das desigualdades. Bastante interessante o livro e eu recomendo vivamente. Então, feitas essas observações, todas essas observações, eu queria te convidar para ler esse meu novo livro. Está aqui, Diário de um Patriota. Repito, uma distopia, ou seja, uma ideia absurda e pessimista, que a gente, obviamente, espera que não se reproduza e que não se implemente na prática, pelo menos não massivamente, para você conhecer esses pensamentos extremos do nosso personagem principal, Cláudio Adolfo, e ter um senso crítico a respeito desses pensamentos. Eu acho que, hoje em dia, o maior problema da sociedade brasileira, e talvez um problema que esteja se reproduzindo mundo afora, e que encontre aí repercussão mundo afora, é exatamente da falta de reflexão, da gente não ter um estudo histórico, um estudo retrospectivo, da gente saber o passado, da gente observar erros que já foram cometidos pelos seres humanos ao longo dos tempos e a gente acabar reproduzindo ideias que são ideias, na verdade, que excluem, ideias que marginalizam, ideias que, na verdade, são pouco empáticas, que nós acabamos reproduzindo porque a gente não tem muita curiosidade em saber o que antes aconteceu, estudar fenômenos e apenas a gente está conformado, digamos assim, com esse disparo absurdo de informações que todos os dias acontece por meio de redes sociais. Então a gente se conforma com uma mensagem de WhatsApp, um vídeo de Instagram ou de YouTube, um vídeo rápido de TikTok, sem se preocupar com a verdade dos fatos, sem se preocupar com a verdade racional, com o uso de um pouco de ciência para verificar se aquela informação é uma informação verdadeira, do ponto de vista científico. Bateu com nossa cosmovisão, a gente já dispara isso para outras pessoas, e isso é muito bem estudado e escrito por Byung-Chul Han, adoro os livros dele, fica aqui outra sugestão de leitura,
e também no livro Verdade e Política, da Hannah Arendt. Mais uma sugestão interessante de leitura para você separar a verdade racional de verdade dos fatos e os opostos. O oposto da verdade dos fatos é a mentira. O oposto da verdade racional é a ignorância, por não fazer uso de ciência para construir um raciocínio lógico e chegar a uma conclusão cientificamente autorizada. Então, tudo isso é bastante interessante para que a gente reflita. E que saudade eu tenho da discussão política voltar a uma discussão política calcada, por exemplo, no que diz Bobbio. Ideias para desenvolvimento do país, ideias para o desenvolvimento das pessoas, e não apenas e tão somente replicação de ódio. Então, que a gente fique muito atento para que a gente não seja replicador de ódio, para que a gente seja, na verdade, um instrumento. Vou até dar um spoiler do meu próximo livro, que já está escrito, já está com contrato assinado, mas será publicado, para que a gente possa ser um mecanismo para a fórmula da paz. O que é a fórmula da paz? Eu vou até dar um spoiler que talvez acabe com sua curiosidade para ler meu próximo livro. Mas a fórmula da paz é sintetizada por E mais A mais D igual a P. Empatia mais alteridade mais diálogo igual a uma paz possível. A paz definitiva ou perpétua sempre será uma utopia, mas a paz possível durante algum espaço de tempo, ela é alcançável desde que a gente utilize, segundo a minha percepção, essas premissas. Então fica aqui meu convite. O livro está à venda tanto no site da editora, né, no site da editora Longarina, quanto na Amazon. Na Amazon você encontra tanto o livro físico quanto o Kindle, a versão para Kindle, para imediata leitura, lá no site da Amazon. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.